Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Vamos para mais um vídeo. Sempre lembrando que esse vídeo é de educação financeira, não se trata de uma recomendação de investimentos. Vamos falar hoje do ENDD 11, o Endurance, fundo da BTG Pactual, que investe nesse porto, nesse empreendimento fantástico que a gente está vendo aqui atrás da foto. Um dos maiores portainers do Brasil, certamente o mais eficiente e, acredito eu, um dos mais rentáveis, né? Então, quais são os diferenciais desse fundo aqui? Esse fundo, diferente do BRZP, que a gente já estudou aqui no canal, ele investe na dívida do fundo. Então, existem várias formas de acessar o produto final, que é o próprio empreendimento, Itapoá Terminais Portuários. Esse aqui é o dono do porto, tá? Então, a gente pode fazer isso investindo pelo Endurance ou pode fazer investindo pelo BRZP. Qual a diferença disso? Primeiro, a participação. Se você investe pelo BRZP, por exemplo, você está investindo em equity. Você está diretamente ligado à estrutura societária, ok? Então, é como se você fosse um acionista desse porto aqui. Você está na SPE, na estrutura da SPE do fundo. Então, você tem acesso aqui através da BRZP, 67%, a Logs, 49% e a Porto Invest, 70%. Se você multiplicar, por curiosidade, 67 por 49 por 70, você vai descobrir que o BRZP ele tem acesso a 23% do terminal. O que significa isso, né, 23%? Significa que se o terminal gerar, por exemplo, de cada 1 milhão de receita que o terminal gera, 230 mil vai para o BRZP. Essa é a participação dele, né? Legal? Ficou bem claro isso? Perceba que nessa parte final da estrutura aqui, a gente tem dois grandes investidores, né? A Porto Invest, que é um investidor brasileiro, né? E a Hamburg Süd, que é o maior transportador, maior empresa de contêineres, logística de contêineres a nível mundial, né? A Maersk. Então, vocês percebam o porte do fundo, né? E a Maersk, logicamente, ela vai favorecer as rotas dos contêineres dela, que passem por escala, partida e saída desse porto aqui também. Então, isso é bem interessante, né? Isso é um dos pontos, uma das fortalezas enormes que tem nesse empreendimento aqui. Então, beleza, mas a gente não está falando do BRZP, que é essa parte aqui em amarelo que a gente viu aqui. A gente está falando do ENDE. O ENDE, ele investe na dívida, né? Então, como é que isso funciona? O Engie, ele tem 72% da Itapoá Participações, que investe na Porto Sul, né? E a Porto Sul tem 50%, ela vai investir na Porto Invest, que tem 70%. Se você faz esse produtório, 72% vezes 51 vezes 70, você chega à conclusão que o Engie tem acesso a 25% das receitas líquidas do porto. A gente vai ver isso na DRE, tá, pessoal, no balanço financeiro. Então, novamente, o exemplo de cada 1 milhão gerado de receita líquida do porto, por exemplo, 250 mil vão ser entregues aos debenturistas do ENDE. Bacana? Ficou bem claro isso aqui? Então, dívida e equity, né? A gente já falou N vezes sobre os riscos, vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades, mas não custa repetir, né? Quando você é tomador de dívida, né? Você está participando do empreendimento via dívida, né? Você tem direito a receber lá a tua dívida contratada, pactuada no momento que você assinou, escriturou essa dívida aí, certo? Logicamente, num caso, por exemplo, de um problema sério no empreendimento, onde exista realmente alguma coisa grave no empreendimento, o empreendimento ele vai fazer o quê? Ele tem que pagar as dívidas dele. Então, o primeiro a ser pago, certamente, são os devedores, né? Já a ponto de vista de equity, né? Se você faz parte da estrutura societária, existe algum problema e o fundo não está gerando receita, né? Logicamente, o fundo vai buscar pagar as dívidas, continuar pagando as dívidas, mas às vezes ele vai deixar de distribuir para os acionistas diretos, né? Se ele não conseguir gerar receita suficiente. Então, acaba que os riscos de você estar exposto a equity, eles são um pouco maiores do que os riscos de estar exposto à dívida, né, a debenture em si. Os riscos são maiores. Mas o potencial de ganho é muito maior também, porque quando você está na estrutura societária, né, você pode ter um potencial de crescimento, né, mais explosivo do que quem está na dívida, porque a contratação da dívida, basicamente, ela é bastante linear. Então, estando claro isso, né, essa parte aqui, esse é um fator decisivo para a gente tomar essa escolha, se a gente vai investir via End ou via BRZP, ou via, por que não, via os dois, não é nenhuma recomendação, né?
Então, a gente já viu essa parte aqui de equity ou dívida e viu a participação de cada uma dessas modalidades no total do fundo. A gente viu que o Engie tem 25% do Porto, né? Indo para os indicadores, eu vou passar isso no final, tá? Para a gente ver comparativo do Engie e do BRZP. É importante que todo mundo aqui, a gente tenha um entendimento bem bom desse empreendimento aqui. Então, esse empreendimento, ó, o Endurance, ele foi criado lá em 2021, com o objetivo de investir nas debêntures IPTO 12, emissão da controladora indireta Itapoá Participações, o organograma que a gente viu aqui. Porto Itapoá é um terminal de uso privado de contêineres de concessão, eu grifei essa parte aqui, perpétua. Beleza? Então, isso é raro de ver em um fundo. Por exemplo, no FIPE, você tem uma empresa, por exemplo, a Norte Transmissora, que a gente gravou ontem aqui do Knox, né, do fundo Knox, da BTG também. Vocês viram que ela tem uma concessão lá de 40 anos, por exemplo, né? A concessão encerra em 2039. Nesse caso aqui, né, a concessão não encerra. Essa palavra perpétua realmente é assim uma coisa um pouco mais rara da gente ver no CPS. Então, acaba que o Porto de Itapoá tem essa concessão permanente, né, vitalícia, para operar isso aqui. E já o Endurance Debenture, né, ele investe nessas debentures aí. A gente vai ver o prazo de investimento dessas debentures daqui a pouquinho, tá? Aqui a parte do lucro líquido que eu falei para vocês, exercício 2022, né? Esses relatórios saem apenas 2 vezes por ano, então daqui a pouquinho vai estar saindo o relatório atualizado, né? Relativo ao segundo semestre, eu vou estar regravando esse vídeo. Mas já gostaria de trazer para vocês, por exemplo, esse exemplo do último relatório, onde ele auferiu um lucro líquido de 148 milhões, né? Ele pagou dividendos, 95% desse valor. Bom, vamos direto no ponto aqui. Então, pegando desse valor que acabamos de ver, dos 148 milhões da receita líquida gerada aqui, perceba que aqui é a mesma conta que a gente fez no slide anterior. Ele vai pagar apenas o percentual devido participante referente aos 25%, né? Então, o Porto recebeu, por exemplo, 35 milhões. O Engie recebeu 35 milhões dos 148 gerados, porque ele tem uma participação de 25%. Então, esse é um fato que todo mundo precisa entender, né? A participação dele é muito similar à do BRP, né? Levemente maior. A receita líquida desse porto nem se fala, né? Excepcional. Vocês vejam aqui, especialmente o crescimento do EBITDA dele. Vejam como vem crescendo ao longo dos anos, né? 2022, 316 milhões de EBITDA, quase 60% de margem EBITDA, né? A dívida líquida do empreendimento Porto Itapoá é bastante saudável, é 1,2 de dívida líquida, né? E aqui tem um cálculo, na verdade, aqui embaixo, da Itapoá Participações, que é a subsidiária da qual o Engie possui a dívida dela. Então, ele faz um cálculo aqui de dívida líquida somando Porto e mais a Itapoá Participações, dividindo pelo EBITDA. Daí, logicamente, o valor vai dar mais alto. Esse valor vai para 7 vezes, porque nesse caso ele está acumulando as duas dívidas, a própria debênture dele e a dívida do Porto, né? Então, assim, como referência, fica esse valor aqui de 7. O patrimônio líquido, né? 421 milhões. A gente vai ver mais detalhes sobre esse fundo, liquidez da debenture, né? Desse fundo aqui. Da debenture não, né? Porque a gente não compra debenture, a gente compra o fundo que tem a debenture comprada. A gente não tem acesso direto a essa debenture específica na bolsa, né? Você não encontra ela. Então, basicamente, volume legal aqui para negociar. Agora vamos falar do mais importante, rentabilidade, quanto que pagou aqui, esse fera aqui para gente aqui. Então, 2022, olha só que interessante, eu somei aqui quantos reais que ele pagou, deu R$ 8,27 em 2022. A cota média estava em torno de R$ 84,00, né, em 2022, então ele pagou 10% de dividend yield. Nota, o guidance era 5%, então ele pagou bem mais que o guidance, ele pagou o dobro, né? Aqui já para 2023, as coisas estão diferentes. Ele já pagou na primeira parcela 7,71, né? Então vamos ver aqui como é que seria o 2023, o guidance dele ao longo do ano aqui. O guidance, na verdade, esse guidance é uma expectativa baseado em estudos do business case de evolução de rentabilidade do fundo, da rentabilização dele, né? Então, não, logicamente, como em todo projeto ou empreendimento, não é uma promessa, mas sim uma expectativa. Então, veja, como que eu falei aqui, o fundo, somente nesse ano, na primeira parcela de junho, ele já pagou 5%. Pelo guidance aqui dele, ele pagaria mais em torno de R$ 3,00, né?
que daria aí uns 3 a basicamente 3% ao preço da cota que está hoje, né? Cota hoje, a gente vai ver que ela já está em R$ 100, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente fosse fazer essa conta, se ele pagar R$ 3, daria 8% esse ano, né? Ainda assim, é superior à expectativa, porque na primeira parcela ele falou que iria pagar apenas R$ 2,50, e a gente já viu que ele já pagou 5, né? Então, o fundo já está bem acima nesse ano aqui do próprio guidance dele também, 2023. Aqui, qual a expectativa para os próximos anos? 2024, duas parcelas também, totalizando o dividend yield de 10%, e ao longo do tempo a gente vai tendo essa progressão. 2028 chega um dividend yield de 15%, e aqui em 2030, por exemplo, chega a 21%. Aí, em comparações, né, fica óbvio que a gente tem que comparar com o BRZP. Perceba que o BRZP tem uma curva de progressão muito parecida. Então, o BRZP, por exemplo, planeja em 2030, pelo próprio guidance, pagar entre 21% e 22% de dividendo também. Então, perceba que essa escala aqui é bastante similar. No caso do fundo da BTG, do ENDE, ele nos apresenta essa curva até 2040, né, onde vai tendo também o pagamento do principal maior e menos dos juros, né, em valores excepcionais. Então, você imagina só você calcular a tua TIR, não está calculada aqui, mas se você faz um cálculo da TIR ou do payback desse investimento aqui, é uma coisa absurda, né? Excepcional. Realmente é um investimento assim fora do padrão. A gente gravou um vídeo aqui, né, sobre o BRZP, um verdadeiro diamante, né? E realmente esse fundo, a expectativa de crescimento dele, do empreendimento em si, é uma rentabilidade assim bastante atrativa, né, para investidores. Então, voltando, a gente já viu a rentabilidade dele aqui, fantástica, excepcional, acompanha muito em linha a do próprio BRZP. A diferença é que, logicamente, hoje aqui, na verdade, a rentabilidade dele está até um pouco maior, né? Se a gente avaliar esse ano aqui, por exemplo, para quem está pensando no agora, né? O BRZP está projetando entre 6% e 7%. Já o ENDE, ele já está entregando em torno de 10%, né? Então, o dividend yield dele um pouco maior que o BRZP no presente momento, tá? Considerando essa cota, valor atual, cota de R$ 100. Essa cota aí, logicamente, pode variar nos dois casos, no BRZP também. Então, a gente pode dizer que hoje, na verdade, pelo que paga, o ENDE estaria mais barato do que o BRZP. Hoje, avaliando só friamente a questão de dividend yield, ok? Não estamos avaliando o potencial de cada um aqui, nem os aspectos prós e contras de estar do lado do tomador de dívida ou do lado da própria estrutura societária. Para finalizar o vídeo, né, vale a pena a gente comparar os dois. Então, esse comparativo aqui desde o início, né, dos dois, desde 2021, a gente compara sempre com o IMAB aqui, né, para ter uma referência, é bom sempre colocar uma métrica, mas a gente percebe, assim, o BRZP com um pouco mais de volatilidade, performando um pouquinho mais acima do ENDE, questão de rentabilidade. Não por tema dividendos, porque ele paga menos dividendos do que o próprio ENDE, como a gente viu aqui, mas sim por tema valorização de cota. Por quê? Pelo fato de estar no empreendimento diretamente, né, as pessoas preferem, na verdade, os investidores preferem estar ligados direto ao empreendimento, porque entende que isso o empreendimento em si pode ter uma valorização mais alta do que a valorização da própria dívida, né? Então a tendência é que, nesse caso específico aqui, o BRZP apresente uma tendência de crescimento mais forte do que o ENGE, por ele ser um empreendimento em si, ele é um empreendimento próprio, ele é em estrutura societária, e o ENDE é a dívida, como a gente viu aqui, a dívida ela é mais estável, ela tem esse potencial menos expressivo de crescimento em relação à SPE pura, né? Então fica esse comparativo aqui para a gente, mas logicamente, como a gente viu aqui, tem sempre os prós e contras, né? A gente tem que escolher para qual lado a gente quer ir, se a gente quer ir investir para o lado da dívida, que é um pouco mais seguro, ou para o lado do equity, que existe um pouco mais de risco, mas também potencial de retorno maior, como a gente acabou de ver nesse gráfico aqui, potencial de rentabilização um pouco total, um pouco maior. Beleza? Então fica mais esse vídeo aqui no nosso canal de hoje. A gente está quase fechando praticamente todos os FIPS da B3 entre equity e dívida, né? Ao fechar todos os FIPS, eu vou fazer um comparativo também, algo similar ao ranking dos FIPS também, mostrando sempre os prós e contras de cada fundo. Vai ficar algo um pouco diferente do ranking dos FIINFRAs, né? Que os critérios aqui são um pouco bastante diferentes, na verdade, né? Mas a gente vai fazer sim esse comparativo. Estou planejando aqui para a agenda, ao terminar os fundos, faltam mais uns 2 ou 3 FIPS para terminar todos aqui, aí no final a gente faz o comparativo. Então agradeço a todos por terem ficado até o final do vídeo.
Bons estudos, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.